Em estatística, utilizamos muito esses termos, coeficientes, taxas e índices. Às vezes, precisamos arredondar números. Você sabe tudo isso? Vamos ver esses conceitos na aula de hoje. Taxa Selic, por exemplo, é a taxa básica de juros que o Banco Central usa para determinar a quantidade de dinheiro na economia. INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, essas palavras, índice, taxa, nós vamos entender um pouquinho mais, procurar entender um pouquinho mais o significado, ok? Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa terceira aula da disciplina Estatística aplicada à Educação do curso de Pedagogia. Na aula de hoje, que está aqui dentro do cronograma, a aula 3, nós vamos ver uma revisão, um estudo dos seguintes termos: coeficiente, taxa, índice e arredondamento numérico. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar de um índice muito discutido nas escolas, o IDEB. Qual é o IDEB da escola? Qual é a meta do IDEB para esse ano? O IDEB melhorou? Mas você sabe o que significa IDEB? É um índice. É um índice de desenvolvimento da educação básica. É um importante condutor da política pública em prol da qualidade da educação. É uma ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica. A meta para 2022 foi estabelecida como uma média de 6 para o IDEB. Essa média é um valor que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos. E você sabe o que isso significa? Como o IDEB é calculado? Vamos ler. O IDEB é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar, obtidas onde? No censo escolar. E a partir de como se obtém esses dados? A partir das médias de desempenho no sistema de avaliação da educação básica, aquelas provas do SAEB, como a Prova Brasil. O índice varia de 0 a 10. Vamos ver um exemplo? Pois bem, vamos ver como é que a gente calcula o IDEB de uma escola. Para calcular o IDEB no quarto ano de uma escola X, uma escola qualquer, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma divisão. Nós vamos pegar a média da Prova Brasil dos quartos anos dessa escola e dividir pelo tempo médio de conclusão do ano escolar. Ou seja, o tempo médio de conclusão do ano escolar foi de quanto? 1 ano, 2 anos? No caso de ser de mais de 1 ano, é porque houve repetência. Então, vamos ver nesse exemplo, por exemplo. Aqui, ó. Nesse exemplo, uma escola teve a média da Prova Brasil no quarto ano igual a 5, mas o tempo médio de conclusão dessas crianças do quarto ano foi de 2 anos, ou seja, houve muita repetência. Então, a escola vai ter um IDEB igual a 2,5. Já numa outra escola que teve a média da Prova Brasil de português e matemática no quarto ano como 5, e o tempo médio de conclusão do quarto ano foi de 1 ano, então o IDEB dessa escola vai ser igual a 5. Então, o IDEB é um índice que envolve a divisão entre duas grandezas. É uma razão entre duas grandezas, ok? Você pode perceber nesses exemplos que o índice é uma razão entre duas grandezas. Então, por exemplo, a densidade demográfica divide a população pela superfície ocupada. A produção per capita divide o valor da produção pela população. O consumo per capita divide o consumo do bem pela população. A renda per capita divide a renda pela população. A receita per capita
divide a receita pela população. Então, esses são índices, são razões entre duas grandezas, tais que uma não inclui a outra. A maioria desses índices são índices econômicos. Você sabe qual é o coeficiente de evasão escolar na sua escola? Ou na escola do seu filho? Ou em uma escola X durante o ano de 2020 ou de 2021 por conta da pandemia? Vamos ver um exemplo? Numa escola com 400 alunos em 2020, 80 alunos não renovaram a matrícula no ano de 2021. Qual o coeficiente de evasão escolar nessa escola? O coeficiente é a razão entre o número de ocorrências e o número total. O número total envolve o número de ocorrências e o número de não ocorrências. Então, nesse caso, o coeficiente de evasão dessa escola é 0,2. Por quê? Porque foram 80 alunos que não renovaram a matrícula num total de 400 alunos. 80 dividido por 400 é igual a 0,2, ou seja, 2/10. Então, o coeficiente de evasão escolar é o número de alunos evadidos pelo número inicial de matrículas. São exemplos de coeficientes. Coeficiente de evasão escolar, que nós acabamos de ver, o coeficiente de reprovação, que é o número de alunos reprovados pelo número total de alunos, o coeficiente de recuperação escolar, que é o número de alunos recuperados pelo número de alunos em recuperação, coeficiente de aproveitamento escolar, que é o número de alunos aprovados pelo número final total de matrículas. O foco nosso agora é entender o conceito de taxa. Para facilitar os cálculos, é comum transformarmos o coeficiente em taxa. Para encontrar a taxa de evasão, calculamos o coeficiente de evasão, que nós já encontramos lá, por exemplo, que foi 2/10, e multiplicamos por uma potência de 10. Pode ser 10, 100, 1000. Normalmente, usamos 100, 10 ao quadrado. Por exemplo, nessa escola aqui, nesse exemplo. Numa escola com 400 alunos no terceiro ano, 80 não renovaram a matrícula. Qual a taxa de evasão escolar? Então, a gente já viu que o coeficiente era 80 dividido por 400, que é igual a 2/10. Então, para a gente saber a taxa, a gente multiplica o coeficiente por 100, no caso aqui. Então, a taxa é de 20%. Mas o que isso significa? Significa que para cada 100 alunos, 20 não renovaram a matrícula. Nossa, uma taxa muito alta. As taxas, então, são os coeficientes multiplicados por uma potência de 10. Para quê? Para tornar o resultado mais inteligível. Se você não entender o significado aqui de coeficiente igual a 2/10, você com certeza vai entender que uma taxa de 20% é uma taxa muito grande, né, de evasão escolar. E isso facilita o entendimento da informação. Aqui nós temos alguns exemplos de taxa. Taxa de desemprego, taxa de atividade, que é a população ativa pela população total vezes 100, taxa de cobertura, valor das exportações dividido pelo valor das importações vezes 100, taxa de inflação, taxa de juros, taxa Selic, todos eles a gente utiliza muito a forma de expressar como porcentagem. Bom, por fim, nós vamos estudar um pouco a questão do arredondamento numérico. Às vezes, nós queremos trabalhar com números com apenas uma casa decimal, mas o número pode ter muitas casas depois da vírgula. E o que a gente pode fazer? Bom, nesse caso, precisamos arredondar o número e há critérios para isso. Às vezes, eles não são muito seguidos, mas é importante que vocês conheçam os critérios matemáticos para a gente arredondar os números, ok?
Por exemplo, quando o primeiro algarismo a ser abandonado é o 0, 1, 2, 3 ou 4, fica inalterado o último algarismo a permanecer. Por exemplo, 53,24 passa a ser 53,2 só. Por quê? Porque o último algarismo é 4. Então, do 0 até o 4 a gente não mexe. Quando o último algarismo for 6, 7, 8 ou 9, aumenta-se de uma unidade o algarismo a permanecer. Por exemplo, 42,87, como termina em 7, então o 8 a gente acrescenta 1, fica 42,9. 25, 0,8. Como o 8 é maior do que 5, né? A partir do 6, então ele passa a ser o 0 mais 1, 25,1. E o terceiro exemplo aqui, 53,99. Como o 9, o último 9, a gente vai acrescentar 1, vai ficar 99 mais 1, que vai dar 100. Então, esse 1 passa para o 53, e aí fica como 54, certo? Agora, isso tudo é quando a gente tem o do 0 até o 4 e do 6 até o 9. Mas e quando for o 5, o último número? Aí nossos critérios são diferentes. Quando há 5, há duas soluções. Se ao seguir 5 em qualquer casa um algarismo diferente de 0, aumenta-se uma unidade ao algarismo a permanecer. Por exemplo, 2,352. Depois do 5 tem o 2, certo? Então, a gente vai deixar uma casa acima do 3, 4. Mas no de baixo, depois do 5, tem o 0, mas tem o 1. Então, também o 6 vai receber mais 1, vai ficar 25,7. Agora, no de baixo, você tem 76,250002. Também tem um monte de 0, mas tem um 2 lá atrás. Então, no 2 vai receber mais uma casinha. Então, vai ficar 26,3. Agora, se o 5 for o último algarismo, ou se aos 5 só se seguirem zeros, o último algarismo a ser considerado só será aumentado de uma unidade se for ímpar. É um monte de critério, né? Então, por exemplo, aqui, 24,75. Como 7 é ímpar, vai ficar 24,8. Já no de baixo, 24,65. Como o 6 é par, vai ficar 24,6. No outro de baixo, 24,75. E só tem 0 depois, e como o 7 é ímpar, vai ficar 24,8. E o 24,65000, como o 6 é par, vai ficar 24,6. Esse estudo de arredondamento, eu posso considerar que é um certo preciosismo, mas eu não posso deixar de mencionar para vocês a importância e as regras do arredondamento, porque às vezes, em cálculos mais precisos, isso faz muita diferença. Então, vamos lá, pegar esse primeiro exemplo. Uma lanchonete computou a venda dos seguintes valores de um produto: 25,32 ou R$ 25,32, R$ 17,85, R$ 10,44 e R$ 31,17, dando um total de R$ 84,78. Ao arredondar os dados para o décimo mais próximo, obtém-se os seguintes valores: R$ 25,32 passou a ser R$ 25,30. R$ 17,85 passou a ser R$ 17,80. R$ 10,44 passou a ser R$ 10,40. E R$ 31,17 passou a ser R$ 31,20. Bom, quando nós fizemos a soma, deu R$ 84,70 de soma. E aí, onde foram parar esses 8 centavos? Isso daí precisa entrar no que eles chamam de compensação.
Então, para a apresentação dos resultados, nós deveremos fazer essa compensação. Para isso, a regra diz o seguinte: nós temos que descarregar as diferenças nas maiores parcelas. Assim, como a diferença é de 0,1, descarregamos esse 1/10 em 31,20, que se torna R$ 31,30. Esse 0,1 aqui era de 10 décimos, certo? De 70, a diferença aqui passou para 10 décimos, R$ 84,80. Então, totalizamos R$ 84,80 na soma total, certo? Para finalizar a aula 3, nós vamos fazer algumas atividades de fixação de estudo. Façam um resumo dos principais termos aqui estudados, aqui apresentados, e, se puder, encontre exemplos práticos para cada um dos conceitos estudados. Aqui vocês têm o exercício 1, o exercício 2, referentes à aula 3. O exercício 3, referente também à aula 3. Ainda na aula 3, você vai ter mais esse exercício, o exercício 4. E, por último, o exercício 5, o último exercício da aula 3. Você resolve esses exercícios e depois tira as dúvidas na aula de revisão, ok? Bom, com isso, nós chegamos ao fim da aula 3 de Estatística Aplicada à Educação, com uma leve abordagem sobre taxas, índices e coeficientes. Bons estudos, boas leituras e até a próxima!